Pessoal, beleza? Vamos aí para mais uma aula de revisão para a turma de EJA. Então, vamos compartilhar a tela aqui. E vamos para regras de sinais, quando usar. Então, o pessoal tem muita dificuldade em usar regra de sinal. Bom, vamos lá. Regras de sinais, quando usar ou quando não usar. Logo aqui no item A, está aqui, mais 7, mais 5. Quando eu faço essa pergunta numa aula presencial, já aqui, já gera muita polêmica. Porque o pessoal fica na dúvida, opa, mais com mais é mais. Ou mais com mais é menos. Aí o pessoal fica na dúvida. E eu deixo o pessoal lá conversando, se questionando, justamente para ver quem realmente tem esse conceito bem definido ou não. Então, aqui, se alguém pensou em aplicar regra de sinal, mais com mais com menos, menos, está equivocado. Não é aqui que a gente aplica a regra de sinal. A gente sempre aplica a regra de sinal na multiplicação ou na divisão. Aqui, nessas 4 continhas, não temos aqui nem multiplicação, nem divisão. Tá? Portanto, a gente tem que pensar em saldo bancário. Como assim saldo bancário? Aqui eu tenho mais 7, tá? Então, o mais quer dizer que está na sua conta. O seu saldo é positivo. Você tem R$7 lá. E você foi lá e depositou mais R$5. Então, na sua conta vai ter um saldo positivo de R$12. Aí você pode colocar aqui, ó, 12 ou mais 12, tanto faz. Quando o valor é positivo, tendo o sinal de mais ou sem o sinal de mais, o valor é positivo. Bom, indo para o item B, eu tenho mais 7 menos 5. Aí a pessoa, mais com menos é menos. Errado. Se você pensou assim, está errado. Tá? Aqui, o 7 indica que você tem R$7 na sua conta. E esse menos 5 indica que você retirou R$5 da sua conta. Se você retirou 5 e tinha 7, logo sobraram R$12 na sua conta. Logo, seu saldo é positivo, de mais 2 ou apenas 2. Tá? Novamente, ó, por que eu estou colocando sempre a mesma operação com sinais diferentes aqui? Para você saber diferenciar uma situação da outra. Aqui eu devo 7 e eu tenho 5. Então, vamos supor, lá na sua conta, está lá, menos 7, você deve R$7 lá para o banco. E você foi lá e depositou 5. Cobriu sua dívida? Não, ainda faltam R$2. Então, você está devendo R$2. Menos 2. E para finalizar, professor, isso aqui é menos com menos mais. Errado, eu só aplico regra de sinal na multiplicação ou na divisão. Então quanto vai dar aqui? Se você deve 7 e deve 5, no total você deve 12. Mas não falei que menos com menos é mais? Mas não aqui nessa situação. Você está juntando a sua dívida. Não deu aqui mais 12. Aqui você foi lá e retirou R$7 em um momento, e depois foi lá e retirou R$5 em outro momento. Logo, você está devendo 12 na sua conta. Tá? Então é assim que faz, sim. Aqui só tem valores com sinais positivos e negativos. Pense em saldo bancário, que facilita a situação. O pessoal do EJA, aí, eu acredito que já tenha conta no banco, a grande maioria. Então, se você pensar em saldo bancário, fica mais fácil. Mas lá no fundamental eu aprendi de outro jeito. Eu aprendi uma regrinha também. Pode ser que o pessoal tenha aprendido assim, ó. Quando os valores têm sinais diferentes, você faz sempre a conta de menos e conserva o sinal do maior. O maior aqui é o 7. Ou aqui, sinais diferentes, você conserva o sinal do maior. O maior aqui é o menos 7. Tá? Mas eu acredito que pensando em saldo bancário, facilita para você fazer esse tipo de conta. E quando aparecer multiplicação ou divisão, aí sim você aplica as regras de sinal, tá?
Então, vamos para a próxima página, que aí vocês vão ver quando que aplica regra de sinal. Vamos lá. Bom, aqui, ó, tenho aqui um pontinho aqui. Ficou essa parte azul, me perdoa, eu não tirei, tá? Essa parte de correção. Esquece esse azul que está aqui. Então, esse pontinho é uma conta de vezes, tá? Está indicando conta de vezes. O pessoal está notando que tem parênteses. Aí o pessoal às vezes me pergunta, mas qual que é a razão de um parênteses? Nesse caso aqui, o parênteses está separando dois sinais, duas operações, a multiplicação e a soma. Na verdade, esse mais quer dizer que o 5 é positivo, aqui o 5 é negativo. Então, quando eu tenho dois sinais de operações, a gente separa por parênteses, tá? Então, temos multiplicação, e se temos multiplicação, tem regra de sinal. Então, para o pessoal que tem dificuldade logo no começo, vamos pensar assim, ó. Vamos fazer em duas etapas. Primeiro, eu vou me preocupar com a multiplicação. Quanto que é 7 vezes 5? 7 vezes 5, 35. Então, vou colocar aqui, ó, 35. E agora eu vou pensar no jogo de sinal. Menos com mais, menos. Tá aí. Professor, por que você está fazendo sempre com os mesmos números? Para você ver a diferença quando você usa o jogo de sinal, quando você não usa o jogo de sinal, e no jogo de sinais, como ficam os jogos de sinais aqui. Tá? Então, de novo, 7 vezes 5, 35. Aí o jogo de sinal, mais com menos, menos. Tá aí. 7 vezes 5, 35. E o jogo de sinal agora, mais com mais, sempre mais. Ou você coloca mais, ou você pode deixar assim, 35, positivo. E aqui, ó, 7 vezes 5, 35. Menos com menos, mais. Você coloca mais 35 ou apenas 35. Então, acho que aqui está tranquilo, correto? Vamos para o próximo exemplo. E vamos apagar aqui. Bom, agora chegou a parte de potência, tá? A parte de potência o pessoal tem um pouquinho de dificuldade também, às vezes não lembra. Então, aqui está 2 elevado a um 2 aqui, tá? A gente fala que é 2 elevado ao quadrado, tá? Elevado ao quadrado em homenagem ao quadrado, tá? Quadrado tem todos os lados iguais, não vou conseguir desenhar bonitinho aqui, tá? Então, quando a gente calcular a área de um quadrado, a gente faz lado vezes lado, que seria a área, lado elevado ao quadrado, tá? Então, o 2 tem essa referência de acordo com a imagem do quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado nada mais é do que 2 vezes 2. Tá? Esse aqui é o expoente. Ele faz referência a quantas vezes eu vou repetir a base. Então, essa base estou repetindo 2 vezes. E sempre uma multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4. Aqui se lê 2 elevado ao cubo, em homenagem ao cubo. Bom, agora vamos ver se eu tento desenhar o cubo aqui. Olha o cubo aqui. Tá? Quando a gente calcula o volume de um cubo, a gente pega o lado, vezes o outro lado, vezes a altura, e multiplica tudo. Ou seja, fica A elevado ao cubo. Tá? Em homenagem ao cubo, para calcular o volume. Então, aqui é o expoente, ele indica quantas vezes eu vou repetir a base. Então, fica 2 vezes 2 vezes 2. Tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vou colocar aqui o 8. Opa. Muito bem. Agora, aqui eu tenho parênteses. Então, aqui esse 2, que é elevado ao quadrado, indica quantas vezes eu vou repetir a base. Como aqui está menos 2, então eu tenho que fazer assim, ó. Menos 2 vezes menos 2.
vamos fazer separado agora. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. Então, aqui fica positivo. Fica mais 4 ou apenas 4. E o menos 2 elevado ao cubo? Eu vou repetir esse menos 2 3 vezes. Então, fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Duas vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok, 8. E o sinal? Sinal, vamos na regra de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Aí talvez alguém aqui está lembrando assim, mas eu aprendi uma regra de expoente. Como que é aquela regra mesmo? Então é assim. Isso vale sempre para base negativa, tá? Quando o expoente for par, vai dar positivo no final. E quando o expoente for ímpar, vai dar negativo no final. Tá? Então, a cada vez que a gente vai multiplicando aqui, se eu tivesse um outro menos, aí daria positivo novamente. Se tivesse um outro menos, daria negativo, assim por diante. Então, vai intercalando. Então, só para repetir, ficar claro para vocês, expoente par positivo, expoente ímpar negativo. Bom, nesse caso aqui, eu tenho menos 2 elevado ao quadrado. Professor, mas você já fez aqui, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Nesse aqui, eu não tenho parênteses. Portanto, esse menos não está elevado ao quadrado. Apenas o 2 está elevado ao quadrado. Então, esse menos, ele continua menos. E 2 elevado ao quadrado é 4. Reparem, que aqui deu menos 4. E aqui tinha dado, tinha dado 4. Vamos para o próximo exemplo. Vamos apagar aqui. Bom, aqui a gente lê como raiz quadrada, tá? Aqui é a raiz quadrada de 4. Como que eu acho o valor de raiz quadrada? Né? Eu tenho que ver um número vezes ele mesmo, que dá 4. Portanto, o único número que vezes ele mesmo dá 4 é o 2. Por que o 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, e raiz quadrada de 36? 36, que número vezes ele mesmo dá 36? Aí você tem que ir na tabuada, tá? E vai ser o 6. 6 vezes 6, 36. E menos 36, raiz quadrada de menos 36, eu consigo fazer? Não, não consegue fazer. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36, positivo. 36 positivo. E menos 6 tem que ser igualzinho, tá? E menos 6 vezes menos 6 também dá 36 positivo. Então, eu não consigo ter dois números iguaizinhos que vai dar menos 36. Portanto, aqui, para os números reais, para o conjunto dos números reais, aqui não tem solução, tá? Então, aqui não existe valor. Portanto, a solução aqui é vazio, tá? Solução vazio, eu coloco 0, 0 não, a bolinha cortada aqui, símbolo de vazio, ou uma chavezinha aqui, sem nada, tá? Chavezinha sem nada dentro, tá? Não é certo colocar a bolinha cortada dentro da chavezinha. Ou esse símbolo, os dois representam o conjunto vazio, não tem solução para o conjunto dos números reais, tá? Tem um outro conjunto aí, que quem vai fazer o terceiro ano do ensino médio consegue continuar essa conta. Mas aí fica para uma outra aula, tá? Chama números complexos ou imaginários. E nesse último caso aqui, eu tenho um menos fora da raiz quadrada. Então, esse menos não interfere aqui dentro. Então, esse menos ele fica aguardando. E raiz de 36, 6.
Bom, aí o pessoal pode me perguntar, para finalizar aqui, ah, mas eu aprendi um negócio lá de mais ou menos na resposta quando tem raiz, isso vale para a equação, tá? Então, só vou abrir um parênteses aqui. Vamos supor que nós tivéssemos uma equação, tá? Eu quero achar o valor de x, e eu tenho aqui raiz quadrada de 36. Então, na equação, aí sim, o correto é colocar mais ou menos 6. Por que mais ou menos 6? A gente fez o exemplo aqui, ó, tá? Porque quando a gente tira a raiz quadrada de 36, o x pode valer 6 positivo, porque 6 vezes 6 é 36, mas o x também pode valer um valor negativo, tá? Ele pode valer também menos 6. Por quê? Porque menos 6 vezes menos 6 também dá 36. Então, esta equação aceita duas respostas, o 6 positivo e o 6 negativo. Bom, para finalizar aqui a nossa aula, eu vou deixar o quadrinho aqui para vocês, tá? Vamos apagar aqui. E o quadrinho aqui para vocês, para multiplicação ou divisão, mais com mais, mais com menos, menos com mais, menos, e menos com menos, mais, tá? Tem professores também que guardam a seguinte, falam a seguinte frase, tá? Sinais iguais dá positiva, sinais iguais dá positivo, e sinais diferentes dá negativo, tá bom? Então é isso aí a nossa aula de hoje. Espero que o pessoal tenha compreendido a matéria, tá? E até a próxima aula.